Olá, Pastor Felipe, tudo Olá, bem? tudo bem? Olá, querido que nos acompanha pelas redes sociais, seja muito bem-vindo nesse podcast da Semana Santa e com o tema A Última Vitória. Nós estamos muito felizes em estar aqui com vocês, porque o objetivo é abordar o tema da Semana Santa de uma maneira mais leve, num podcast. Estamos eu aqui, o pastor Felipe, o pastor Herman, falando sobre a última vitória, mas na verdade nós vamos elaborar várias maneiras como Deus tem vencido em nossa vida. E para falar disso, a gente vai usar a palavra de Deus, vamos contar um pouco das nossas experiências, e vai ser bem legal a gente ter esse bate-papo, né, pastor Herman? Muito legal. Eu sou o pastor Herman da Igreja de Osório. E eu sou o pastor Felipe, do Colégio Adventista de Osório. Muito bem. O tema de hoje é Vitória no Céu. A gente sabe que houve uma grande batalha no céu e Deus foi vitorioso. Mas quando nós pensamos nas nossas vitórias, é gostoso lembrar quando a gente tem uma vitória e relembrar aqueles momentos felizes nos trazem assim boas lembranças de quando conquistamos algo ou quando a vitória foi assim sofrida, a gente conseguiu passar por desafios, né, Pastor Felipe? Exatamente. E eu sei que o senhor também, pastor, tem muitas histórias. E eu lembro que uma das grandes vitórias que eu tive na minha vida foi conseguir me formar em teologia. Eu sei que muitas pessoas também têm essa batalha, né, de querer cursar uma faculdade, de cursar um ensino superior. E para mim foi uma grande batalha, porque era difícil, né? A gente tinha limitações financeiras, tinha a mensalidade para pagar, livros para pagar. Pastor, eu não sei se o senhor lembra lá da época do colégio, a gente vendia trufa, vendia melzinho, vendia livros, comportava, fazia tudo que podia para poder pagar os estudos. E essa vitória é uma vitória que tem um sabor diferente, porque ela é conquistada com suor. E ela me faz lembrar que Deus também ele conquistou uma vitória muito suada, porque ela custou ali a vida, né, do seu próprio filho. E quando nós lembramos do início desta batalha, que se encontra em Apocalipse capítulo 12, se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar também esse texto, fala de uma guerra monumental. Fico indagando se Deus foi mesmo vitorioso, porque ele precisou expulsar Satanás ou Lúcifer do céu. Vamos acompanhar esse texto, pastor? Vamos sim. Apocalipse Apocalipse 12, 12. 7 a 9. Aqui diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Verso 8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Eu fico pensando, pastor Herman, lendo esse texto aqui, por que que sempre existe no coração do ser humano a dúvida? Mas eu fico pensando mais ainda, parece que a dúvida ela veio antes ainda, né? Ela surgiu lá no céu, quando Satanás ele semeia a dúvida entre os anjos, como você comentou anteriormente, se Deus realmente era justo, se a lei de Deus era perfeita, e a gente percebe que essa guerra, ela gira em torno disso, né? De um questionamento que foi feito. Mas o mais interessante é que Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. Jesus ele fez questão de entrar nessa batalha, porque ele sabia que essa batalha, de certa maneira, estava em jogo a existência do próprio universo, do próprio trono de Deus, né? E o dragão e seus anjos tinham esse questionamento se de fato Deus era justo, se de fato a lei de Deus era perfeita, como eu acabei de falar. Mas o fato é que esse dragão ele foi derrotado. E essa derrota traz para a gente uma grande esperança, porque muitas vezes nas nossas dúvidas nós também travamos batalhas interiores. Muitas vezes essa batalha que aconteceu no céu, esse grande conflito entre bem e mal, ele acontece no nosso coração também. E aí o que que acontece? Nós temos a certeza que quando lemos a Bíblia, vemos Deus vencendo lá, por que que ele não pode vencer também no nosso coração, né? E no dia a dia nós temos batalhas que de fato nos trazem dúvidas e muitas vezes questionamos a Deus, como Lúcifer, né? Questionou a Deus. É, Parece que é algo assim comum do ser humano questionar a Deus. Já Uhum. começa no céu, como você mencionou, nós vemos pelas páginas sagradas, quando o povo de Israel, por exemplo, sai do Egito, vem milagres, vem as pragas, vê o mar se abrindo e de repente, no momento seguinte, já estavam reclamando e duvidando do poder de Deus. Como é fácil a gente duvidar? Com certeza você lembra de vários milagres na sua vida,
bênçãos que Deus derramou, mas diante da próxima dificuldade, pode ser uma dificuldade na família, eu não sei o que você tem passado, ou financeira, ou saúde, ou um parente, ou um filho que muitas vezes está se envolvendo com drogas, está sendo rebelde, eu não sei. Mas aí parece que a gente duvida, e agora? Como que a gente vai fazer? E esquece que Deus já tem a resposta para tudo e Ele traz, né, a certeza de que nele nós somos também vitoriosos. Vitoriosos. E eu fico pensando também que a dúvida, de certa maneira, pastor, ela é uma tentativa do ser humano de se colocar no lugar de Deus. Porque quando a gente olha essa guerra no céu, a gente pensa, o que que motivou essa guerra, né? E ali você vê na Bíblia algumas menções, né? Tentando trazer para a gente o porquê ou a razão dessa guerra, ou porquê da queda do ser humano, ou porquê da existência do pecado. E nós percebemos que muitas vezes a razão central tem que ver com a criatura, o ser humano, ou no caso de Lúcifer, A falta de fé a falta de também. fé e tentando assumir o lugar de Deus, né? Inclusive, tem um mandamento que fala sobre não cobiçar ou não ter inveja, né? Das coisas do Das coisas do próximo. próximo, mas isso também pode se aplicar àquilo que pertence a Deus. Porque Deus, ele fala lá no começo do mandamento, né? A honra tem que ser dada somente a mim, a adoração tem que ser dada somente a mim, o meu nome está sobre todo nome, né? O meu dia é o dia sagrado. Então Deus, ele gosta de zelar pelas suas coisas, mas o ser humano muitas vezes tenta colocar os pés pelas mãos e acaba tentando assumir o lugar de Deus, assim como Lúcifer fez no céu. E é justamente isso que o texto de Isaías fala. Se o senhor me permite, eu gostaria de introduzir Sim. esse texto aqui, que Isaías comenta um pouquinho sobre a razão de Lúcifer começar a duvidar, ou duvidar não, ou querer tomar o lugar de Deus. Por quê? O que aconteceu no coração dele, né? Então, lá em Isaías, se você puder abrir a sua Bíblia, você que está acompanhando a gente aí no podcast, pela internet, Isaías capítulo 14, verso 12 e 14. Lá diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, e subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Você vê aqui, pastor, Lúcifer querendo tomar o lugar de Deus da maneira assim mais literal possível. Então começa com uma inveja, começa com um orgulho, um sentimento de achar que eu deveria estar lá, eu sei o que é melhor no lugar daquela pessoa, e no caso ali, no lugar de Deus, pior ainda esse pensamento, né? E aí é aquilo que a Bíblia fala, o mistério da iniquidade. Porque Exatamente. como pode no coração de um ser perfeito, sem nenhum pecado, surgir a inveja, surgir a ganância, né, de querer ser igual ao próprio Deus? Então a gente não tem resposta para isso, mas a gente vê que esse foi o grande problema do início de tudo, da grande batalha. E aí quando a gente olha para isso, querido, como a inveja está alastrada em nosso mundo, né? As pessoas têm inveja de qualquer coisa. Se você tem um colega de trabalho que de repente chega, tem de repente um currículo um pouquinho melhor, tá ali, a pessoa já se sente ameaçada e agora como é que vai ser isso, né? E já começa, como dizem alguns, né, alfinetar para cá, para lá. Alguns dizem que uns pisam, né, para poder subir degraus, né, na carreira. Mas para que isso? Lembre que Deus coloca a gente no lugar que nós deveríamos estar. E se nós confiamos em Deus, nós vamos nos capacitar. E que bom que a pessoa, né, tem um bom currículo ou é um bom profissional, está junto comigo ali. A gente tem que aprender a valorizar e não ficar com inveja. E sim aproveitar aquilo que ele sabe para somar no nosso time, na nossa equipe, e um compartilhando ideias com o outro. E aí a gente cresce. Porque inveja é um grande problema hoje. E ela é perigosa não só porque ela levou a queda de Lúcifer, como ela leva à queda de muitas pessoas. A inveja, ela vai levar à queda daquele que é invejoso mais cedo ou mais tarde. Como você mencionou no ambiente, por exemplo, de trabalho, De trabalho, ambiente mas no espiritual, espiritual, em também na casa, igreja, a na gente tem muitos igreja. irmãos aqui que são líderes e de repente sentem que tem alguém que inveja a sua posição, ou a sua liderança, o seu trabalho, ou às vezes nós mesmos sentimos, né, aquele desejo, poxa, aquela pessoa está fazendo algo que eu acho que eu poderia fazer melhor. Será que eu poderia fazer melhor? Ou será que eu não posso ajudar aquela pessoa a fazer melhor? Ou estando ao lado dela, né, eu posso aconselhá-la? Porque a inveja, ela é muito perigosa, ela é
algo, é uma erva daninha que vai destruindo e ameaçando aos pouquinhos a existência de tudo que ela toca. Quer seja o ambiente de trabalho, quer seja na igreja, quer seja a vida espiritual. E os grandes, né, gurus sobre liderança, sobre gerenciamento de equipe, fala que o maior sucesso não é quando você aparece, mas quando a sua equipe alcança excelência, você delegou, eles cresceram e você está ali junto. Esse é o verdadeiro sentido, né? Essa é a maior conquista, É a né? maior conquista. Eu acho que não existe prazer maior em você ver, né, um trabalho feito em equipe, dando certo, dando resultado, e por isso que eu acho que Lúcifer, ele cometeu o maior erro de todos, né, que foi achar que ele era o centro de tudo. Nós não somos o centro do universo, o único que é o centro de tudo é o Senhor, nosso Deus. Nós somos criaturas e nós somos dotados por Deus de dons, de capacidades para trabalharmos unidos em equipe, sem inveja, sem sentimentos Sem de orgulho, cobiçar. sem cobiça, como diz, né, o E mandamento. isso tudo é o pecado, né? Porque a É a origem do inveja pecado. tá ali no coração. E aí você inveja o carro, você inveja a posição, você inveja as coisas e você acaba, na verdade, isso leva ao princípio do mandamento, que é a falta de contentamento. Você não é feliz. Não é E feliz. essa aí já é a consequência de você ter inveja, de você pecar, é que você não é feliz. Você acaba almejando as redes sociais. As redes sociais, as pessoas ficam ali postando realidades ou irrealidades, né? Porque tô nisso, e aí compara com um, compara com o outro, aquele é melhor, aquele não é. Ah, o fulano de tal, olha só como ele está, viajou, ó, que foto bonita. E aí? Aí você vai se comparar a um universo que você... E aí você deixa do quê? De agradecer. De A Bíblia diz, em agradecer, tudo ser dai grato. graças. E você não se contenta com aquilo que você trabalhou, que você recebeu de bênção de Deus, e você nem agradece, porque você está sempre cobiçando e não se contenta com aquilo que Deus lhe deu. Exatamente. E esse é o grande perigo, repito, da inveja, que é nos colocar numa posição em que nós queremos assumir ou o lugar de alguém ou o lugar do próprio Deus. E foi isso que aconteceu, pastor Herman, com Adão e Eva. A história se Justamente. repete, né? Não é à toa que existe a lei de Deus dizendo para nós não sentirmos certas sensações ou emoções que nos fazem cometer o pecado. Como o pastor Herman bem elaborou, o pecado ele é muito perigoso, né? E ele é muito sutil. E Adão e Eva, eles justamente cometeram esse grande erro, que foi sentir inveja ou querer estar no lugar de Deus ou tomar decisões no lugar de Deus, né? Na verdade, essa sementezinha foi plantada por alguém que foi expulso do céu, Por causa disso. justamente por causa desse sentimento. A gente leu ali sobre essa guerra no céu, nós lemos que a cobiça ou a inveja ou o orgulho surge no coração de Satanás, tentando roubar o trono do Altíssimo, E ele é e agora expulso do ele é céu expulso por do causa céu. disso. Agora ele chega na Terra, um ambiente que foi criado perfeito, você imagina, né? Você tem ali um lar edênico, né? Árvores lindas, Sem alimentação praga, sem praga, dor, sem sem sofrimento. podendo viver ali eternamente com uma família perfeita, mas de repente vem mais uma vez o orgulho, a inveja, o pecado, né? Se alastrando nos corações, nas mentes, muito dessa dúvida colocada pela própria serpente no coração de Adão e Eva, mas Adão e Eva cederam a esse sentimento e a esse pensamento. A E o que tentação. aconteceu, pastor Herman? E aí ela cobiça, né? Ela cobiça, tá aqui o fruto. Ó, você vai ser igual a Deus. Ó, mais uma vez, coma, só um pedacinho, né? E Parecia aí, tentador, né? parecia Ser igual a tentador. Deus, Ó, assumir o lugar de Deus. eu comi, não aconteceu nada, tô aqui, né? Tudo certo. E é assim que a tentação se apresenta. Veja, querido jovem, quantas vezes a tentação se apresenta de forma bonita, com luzes bonitas, com cores bonitas, e amigos que fazem, experimente só um pouquinho. É gostoso? Não, só um pedacinho. Ah, vamos ali, vai ser só uma festinha, só um bailezinho, só um showzinho. E é sempre a mesma coisa. E a pessoa cede à tentação, cai no erro e cai no pecado. E aí a gente vê, né, a raiz, né, do problema. Eu fico pensando assim, não fugindo um pouco do assunto, mas fazendo uma reflexão. Por que Satanás ele fez questão de trazer essa guerra para a Terra, né? Porque é muito mais fácil você negar que você é culpado e compartilhar o seu erro com os outros. Eu lembro quando era criança, assim, eu ia para a escola, e eu vejo que alguns alunos também fazem aqui na escola, a gente costuma, assim, chegar atrasado às vezes, né, na escola e tal, só que a gente esperava chegar mais um ou dois coleguinhas juntos, para a gente não chegar sozinho, porque sozinho parece que a gente ficava em mais evidência. E eu fico pensando, por que Satanás fez questão de levar a humanidade inteira a pecar com ele?
porque sozinho ele ia ter que assumir um erro, e ele não queria assumir esse erro. E ele não queria confessar e admitir que E errou. admitir que E errou. esse é um outro problema do ser humano, que às vezes ele enxerga, o Espírito Santo toca, ó, tô errado. E quando você ouve aquele pensamento do Espírito Santo falando no seu coração, a primeira coisa é desviar para você não querer mais pensar que tá errado. É assim que funciona, né? E não admitir o erro, porque os passos para o perdão, primeiro é entender que tá errado, confessar, se arrepender e ir a Cristo, porque Ele é a nossa vitória, né? Então, e é o que Gênesis 3,15 nos apresenta. Nós Então ali vemos tem a promessa. uma grande promessa, né? E é a promessa de uma vitória, já que nós vimos de uma vitória de Deus numa guerra lá no céu, Jesus lá no céu, essa vitória veio até a terra através de uma promessa, né? E essa promessa, ela está lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15. Eu queria convidar você que está acompanhando a gente, se você puder ler a sua Bíblia também, Gênesis capítulo 3, verso 15, diz assim, primeira grande promessa da Bíblia, né? Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa promessa aqui, ela contém uma promessa de vitória. Você poderia explicar para nós, pastor Hermer, já que a gente vai dar um spoiler um pouquinho aí do nosso próximo tema, né? O nosso próximo tema tem que ver com esse texto. Mas se você puder, só dar uma pincelada rapidinho aí pra gente, de que vitória, aliás, de que promessa está se tratando aqui? Quando o homem foi expulso junto com sua esposa, né, do Jardim do Éden, antes mesmo de Satanás vir à Terra, a gente sabe que o plano da salvação já estava estabelecido pelo próprio Deus. E João 3,16 diz, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, né, então, seu único Filho. Jesus vem a essa terra para trazer a vitória definitiva, porque ali não era uma vitória definitiva. Houve a vitória no céu, houve a vitória ali com Adão e Eva, mas ainda pairava a dúvida, e será que Deus é bom? Como assim? Deus Como ele vai resolver tudo Como isso? ele vai resolver tudo isso? E o mais importante é a busca do perdão, porque muitas vezes nós erramos, nós falhamos, e nós precisamos lembrar que de fato o perdão está acima de tudo. E Jesus é vencedor. Eu lembrei de uma história de Corrie ten Boom, né, do Holocausto. Ela abrigava ali os judeus para que eles se escondessem, não sendo perseguidos e mortos, até que eles foram descobertos. Ela e sua família foram levados para o campo de concentração, seu pai morreu, sua família, e ela permaneceu viva. E depois de muito tempo, ela diz que perdoou todos os seus captores, aqueles que aprenderam, houve o perdão, e ela diz, Jesus é vencedor. Ou seja, para nós termos a vitória, nós precisamos estar em Jesus. Porque Jesus nos dá a vitória sobre a nossa tentação, sobre o nosso pecado, sobre a inveja, sobre a cobiça, qualquer coisa. Sobre o vício, sobre as drogas. Ele nos traz a vitória. Ou seja, é nele que temos a grande esperança. A grande esperança. E quando a gente está numa guerra, pastor, e a gente vê agora tantas guerras se desenrolando no mundo, né? Nós vemos numa guerra que às vezes, no nosso dia a dia, as nossas lutas pessoais, essa guerra parece que não está indo tão bem quanto a gente gostaria. Mas quando a gente ouve do nosso general que existe a promessa de uma vitória, e essa vitória ela está sendo comprovada através da expulsão de Satanás no céu, através da vitória na cruz, que vai ser o tema do nosso próximo podcast, né? Essa vitória é refrigeradora. Então eu quero convidar você para estar com a gente no nosso próximo podcast, porque nós vamos tratar sobre a vitória de Jesus na cruz. E aí a gente vai conversar um pouquinho, elaborar um pouquinho mais, junto com o nosso outro convidado, né, que vocês vão curtir bastante também, nosso pastor aqui na Escola Adventista de Osório também. Nós vamos falar e elaborar um pouquinho sobre a vitória de Jesus na cruz. Você está convidado então para assistir a gente até esse próximo episódio, tá bom? Convido você agora a fazer uma oração para terminarmos esse podcast. Santo Deus, Eterno Pai, queremos, Senhor, agradecer, porque a vitória já começou lá no céu. Amém. E o Senhor nos dá a vitória sobre as nossas tentações, sobre os nossos pecados, sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos anseios. Em Jesus nós temos a vitória. Por isso, Senhor, vem abençoar a cada lar, a cada família. Se tem alguém com alguma angústia no seu coração, está passando por alguma dificuldade com familiar ou no leito do hospital, enfermo, problemas financeiros, emocionais ou conjugal, nós sabemos que em Ti temos a vitória. Por isso, venha trazer a paz ao coração de cada um. Oramos
Por Jesus. Amém. 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 Valeu, pessoal. Até a próxima.